Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento veremos o objeto de conhecimento da aula de número 33. Na nossa aula de número 33 teremos revisão. Então vamos à revisão. Muito bem, a gente vai começar revisando alguns assuntos que nós vimos ao longo dessa unidade. E o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre a puberdade. Nós vimos aí que a puberdade é um momento, crucial na vida dos adolescentes, dos jovens, daquela fase ali que está saindo da infância e indo para a fase adulta. Então, durante a adolescência, o corpo humano passa por diversas mudanças físicas. Essas mudanças ocorrem principalmente em um período chamado puberdade e visam preparar o corpo para a reprodução. Então, a puberdade ela é essa transição, tá certo? De saída desse corpo infantil para um corpo adulto apto para a reprodução. De acordo com o Ministério da Saúde, em geral, a puberdade se inicia entre 8 e 13 anos de idade nas meninas e entre 9 e 14 anos de idade nos meninos. Então, existe ali uma faixa etária correta para que aconteça aí esse evento da puberdade. E quando essa faixa etária ela é inferior a essas idades, inferior a 8 anos aí nas meninas, inferior a 9 anos nos meninos, aí a gente fala de puberdade precoce, certo? Mas a gente está vendo aí que existe essa faixa etária, que inicia um pouquinho antes dos 10 anos e vai concluir somente ali entre os 13 e 14 anos e dependendo até do organismo de cada pessoa, pode durar um pouquinho mais, porque cada um, vai ser ali de uma maneira bem individual que vai acontecer todos esses processos. Bom, e aí o objetivo final dessa puberdade, desse processo é amadurecer os órgãos internos, os órgãos também externos, que estão relacionados ali ao aparelho reprodutivo. Então esse organismo só vai se tornar apto a reproduzir após esse período da puberdade. E aí a gente está vendo que a partir desse período, que esses órgãos ligados à reprodução em ambos os gêneros se tornam aptos a produzir gametas, maturá-los e, consequentemente, gerar novos indivíduos. Então, quer dizer que as meninas, no caso, vão começar a liberar os ovócitos que são produzidos, elas já nascem. Nós mulheres já nascemos com esses ovócitos, nos nossos ovários, mas eles só serão amadurecidos a partir da puberdade. Já os meninos começarão a produzir os espermatozoides a partir da puberdade e aí então que essas células reprodutivas, estarão maduras para se tornarem então gametas, e assim acontecer a reprodução. E a gente vê aí sobre o aparelho reprodutor feminino, a gente vai recapitular, que existe um sistema, um sistema reprodutivo ou também chamado ali de sistema genital feminino. E esse sistema ele é responsável por produzir e maturar os gametas femininos, chamados ovócitos, bem como produzir e liberar alguns hormônios. Além disso, é nesse sistema que se abriga o novo indivíduo em desenvolvimento durante a gestação. Então observe aí esse termo ovócito, nada mais é do que óvulo, Só que a gente só chama de óvulo quando esse ovócito ele foi fecundado. Então você observa aí a imagem, desse óvulo ou desse ovócito, certo? Que posteriormente ele pode ser fecundado, se houver uma relação sexual, obviamente. E além disso, gente, todo esse aparelho reprodutivo ele vai liberar hormônios, que fazem parte aí, de todo esse processo reprodutivo, certo? Bom, a gente vai ver com um pouco mais de detalhes esse sistema reprodutor, A gente observa aí que o sistema genital feminino é formado por órgãos internos, então a gente tem as tubas uterinas, os ovários, o útero e a vagina, que estão localizados na região inferior do abdômen e por órgãos externos, que em conjunto formam aí o pudendo feminino ou a vulva. Falando desses órgãos internos, gente, nós temos aí as tubas uterinas, que são órgãos musculares com formato de tubo e cada um deles
vai ser aí, né, responsável por encaminhar os ovócitos liberados pelo ovário. E aí ele vai estar relacionado, né, com o útero por meio, vai ser liberado, vai ser levado esse ovócito até o útero por meio de contrações nos seus músculos. E aí geralmente a fecundação ocorre nas tubas. Aqui a gente está vendo que as tubas estão localizadas nessa porção aqui do útero, certo? Já os ovários, eles são as glândulas, tá? Que vão estar bem aqui, olha, responsáveis por produzir ovócitos, e os hormônios estrógeno e progesterona. Gente, esses hormônios estrógeno e progesterona serão produzidos aqui nos ovários, tá? E vão agir sobre o útero, né? Em alguns momentos específicos, como por exemplo, durante a menstruação, durante a gestação, certo? Então, todos esses hormônios que são produzidos nos ovários serão lançados ali, né? Vão agir no útero, tá? Bom, a gente fala ainda do útero, né? Que é essa cavidade aí, né? Principal desse sistema. O útero, ele é o órgão em que o zigoto, né? Em divisão celular vai se fixar, quer dizer, aquela fecundação que aconteceu entre óvulo e espermatozoide vai gerar ali um zigoto. Esse zigoto vai se implantar dentro do útero e a gestação vai acontecer, né? E a vagina, que é o órgão muscular com formato de tubo que liga o útero ao meio externo, e é através da vagina que ocorre ali o ato sexual, é por onde o sangue da menstruação é liberado. Também vai servir de passagem para o bebê durante o parto natural ou normal, certo? A gente vai falar ainda da vulva, né, que é essa parte externa, tá? Também chamada de pudendo feminino. Então a gente observa aí, né, através dessa imagem, essa vulva é o conjunto de órgãos sexuais externos formado pelo clitóris, lábios maiores e lábios menores, e na vulva encontra-se aí a abertura da vagina e a abertura da uretra, por onde a urina é eliminada. É importante a gente lembrar que a entrada da vagina, que é o canal, né, por onde ocorre ali a saída do sangue menstrual, por onde ocorre a relação sexual, ela é um canal diferente da uretra, diferente dos homens, que a uretra vai servir para tanto para eliminar ali o sêmen quanto para eliminar a urina, tá? Então, nas mulheres é diferente. E aí a gente vai prosseguir, né, para falar um pouquinho sobre ovulação e fecundação. Então, após a puberdade, os hormônios secretados pela hipófise estimulam a cada mês o amadurecimento dos gametas femininos. Os ovócitos se desenvolvem nos ovários em meio a um conjunto de células chamados de folículo. Então, a gente viu ali que os ovários, né, que vão amadurecer esses ovócitos, tá? E todo mês essa mulher vai liberar um óvulo. Isso aí vai ser organizado, né, vai ser comandado por hormônios que vêm da hipófise, que é aquela glândula que fica dentro do crânio, tá? E aí cada vez, né, a cada ciclo, a cada mês, essa mulher vai liberar um óvulo e ele vai ficar ali disponível. Caso ele seja fecundado, vai se originar ali, né, um bebê, vai gerar a gravidez. Caso ele não seja fecundado, ele vai ser eliminado posteriormente na menstruação, certo? Bom, a gente fala ainda, né, que quando o gameta feminino está no estágio de ovócito secundário, o folículo se rompe e libera o gameta no processo chamado de ovulação. Então, a ovulação é quando a gente tem aí a liberação desse ovócito, tá? Ele vai estar disponível aí para a reprodução, né, para a fecundação, certo? A gente vai ver aí através de um esqueminha, né? E a gente pode observar aqui, olha. Então, você observa lá no início, né, os nossos ovários, tá? Liberando esse óvulo. Esse óvulo vai seguir pela trompa de Falópio, as tubas uterinas, tá? E aí, o que vai acontecer? Se ele chegar ali naquela região e houver uma fecundação, né, houver ali a presença de espermatozoide, ele vai se unir, né, com essa célula, eles se tornarão uma única célula, que é chamada de zigoto, e depois o que vai acontecer? Esse zigoto passa a se dividir ali, né, em 2 células, em 4 células, em 8 células e assim por diante, né? Esse conjunto de células vai se tornar um embrião posteriormente, tá? E ele vai se fixar ali na parede do útero, que é num processo chamado nidação, certo? Então, olha só, o que vai acontecer aí
no geral, né? O que a gente está observando aqui no nosso esquema, tá? Que após a fecundação, né? Essa fecundação ou fertilização, gente, vai acontecer nas tubas uterinas, ok? Não vai acontecer dentro do útero. E aí, depois que esse óvulo for fecundado, essa única célula, que é chamada de zigoto, ela vai se dividir, certo? Porque vai gerar um novo indivíduo, né? Então, esse novo indivíduo é formado por muitas células. Só que nessa etapa, né, que ainda está lá nas tubas uterinas, ele passa a se dividir ali em 4, em 8, né? Até formar o que a gente chama de mórula, que é um condensado ali de células, tá? E posteriormente, essa mórula, né, ela vai também gerar uma cavidade interna, mas aí ela já vai ser chamada de blastocisto. E é esse blastocisto que vai se implantar lá no interior do útero, né? E começar todo o processo de formação desse embrião, tá? Esse embrião vai ali ter muitas células, né? Vai gerar ali um novo indivíduo, ok? Então, todo esse processo que a gente acabou de ver é o processo ali, né? De fecundação e geração do novo indivíduo, tá? Então, o processo aí do início dessa gestação, né? Essa mulher, então, manteve uma relação sexual, chegou ali o espermatozoide, formou, né, esse novo indivíduo e depois vai dar prosseguimento aí à gestação, que a gente sabe que dura aí aproximadamente 40 semanas ou 9 meses, certo? Bom, a gente sabe, né, se caso não acontecer ali uma fecundação, caso essa mulher não mantenha uma relação sexual, né, não houve ali uma fecundação, não houve a presença do espermatozoide, o que vai acontecer com esse óvulo então? Ele vai ser degenerado, tá? Porque a gente vai ter então a menstruação, certo? Bom, então a gente vai recapitular ali sobre o ciclo menstrual. Então, todo mês, o corpo da mulher em idade reprodutiva se prepara para a fecundação e uma possível gravidez. A parede interna do útero se chama endométrio. Ela cresce, adquire mais células e vasos sanguíneos e se prepara para abrigar o embrião. No entanto, nem sempre a fecundação acontece. Nesses casos, o endométrio se rompe e parte dele é eliminado pela vagina com o ovócito que não foi fecundado e o sangue proveniente do rompimento dos vasos sanguíneos, processo então denominado menstruação, tá? Então, como é que vai acontecer, né? Tudo depende ali do ciclo, né, menstrual dessa mulher. Ela liberou o ovócito, se ele foi fecundado, vai gerar ali uma gestação, mas se ele não foi fecundado, ele vai ser degenerado e vai vir ali então a menstruação, tá? A gente vai observar através de uma imagem, né, para relembrar isso tudo. A ovulação é o fenômeno que dura 24 horas e que consiste na expulsão do ovócito pelo ovário. No 14º dia de um ciclo menstrual normal de 28 dias, é o dia de maior fertilidade da mulher. Então, se a gente observar aqui, nesse caso, nessa tabela, né, começar a contar aqui do primeiro dia da menstruação, tá? A gente vai ver que a menstruação ela pode durar aí 5 a 7 dias, né? E esse ciclo começa então nesse primeiro dia, tá? Após a menstruação, a gente tem a fase proliferativa e ali por volta do 14º dia, né, após o primeiro dia lá da menstruação, é que a gente pode dizer que é o período fértil, porque quando provavelmente vai acontecer a ovulação, a liberação do óvulo, tá? Então, se essa mulher mantiver relações sexuais antes aqui, ó, um dia antes ou até mesmo um dia depois desse período de ovulação, ela pode vir a engravidar. Se caso ela não engravide, aí o corpo se prepara para expulsar essa camada interna do útero, que é o endométrio, e aí ocorre de fato, né, a menstruação, ou seja, um novo ciclo se inicia, tá? Bom, a gente aprendeu sobre esse período fértil, né, mas a gente falou também que as mulheres, né, os casais em geral podem se preparar, se planejar para uma gravidez, né, ou para evitar uma gravidez indesejada. E aí que a gente falou um pouquinho sobre a diversidade de métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais são métodos ou técnicas que podem ajudar a evitar a gravidez. Além disso, alguns deles
previnem contra infecções sexualmente transmissíveis. E existem diferentes tipos de contraceptivos. E o uso vai depender das características de cada pessoa e a gente vai relembrar aí os principais tipos. Então observe aí que nós falamos sobre esses contraceptivos. Eles têm o objetivo aí de evitar uma gravidez indesejada e alguns deles, além de evitar essa gravidez, eles também vão colaborar, vão contribuir para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente vai relembrar aí quais são esses métodos. O primeiro que a gente falou aí é o DIU, dispositivo intrauterino. Ele é uma pequena estrutura geralmente de cobre ou de plástico que é introduzido no interior do útero por um médico ginecologista. Então você observa aí que o DIU, essa estrutura aí na forma de T, ele vai liberar, né, dependendo aí do tipo, ele vai liberar alguns hormônios, tá? E aí é o médico que vai fazer a implantação dele dentro do útero, somente o médico, né, o profissional ali que pode executar, tá bom? E aí o que vai acontecer? Ele vai impedir que os espermatozoides, ao entrar aqui pelo canal vaginal e no útero, não cheguem até as trompas, tá? Que é onde poderia acontecer a fecundação. Fora que esses hormônios que esse objeto libera, eles vão mexer com a motilidade do espermatozoide, né? Vai deixar ele ali mais lento e não vai permitir que ele ultrapasse essa barreira. Esse dispositivo libera hormônios ou substâncias químicas que alteram a mobilidade dos espermatozoides ou provocam mudanças no endométrio, e por haver vários tipos de DIU, o médico deve indicar o mais adequado para cada pessoa. Bom, um outro dispositivo que a gente fala é o dispositivo de barreira chamado diafragma. O diafragma é uma estrutura de borracha ou de silicone com formato de uma semisfera. Ele é introduzido pela vagina até a entrada do útero, atuando como uma barreira que impede a chegada do sêmen ao útero e, consequentemente, a fecundação do ovócito. Então, nesse caso, o diafragma ele pode ser utilizado pela própria mulher, ela mesma pode fazer o manuseio desse diafragma, né? Só tem que obedecer ali algumas regras, que seja introduzido algumas horas antes da relação sexual para impedir, né, que esses espermatozoides eles possam alcançar o ovócito e assim fecundar e gerar, né, um novo indivíduo. A gente tem outro dispositivo de barreira que é o preservativo. Os preservativos ou camisinhas são estruturas de látex que atuam como uma barreira, impedindo que o sêmen e outros fluidos corporais entrem em contato com a vagina. Então observe aí, né, que esse dispositivo, ele além de prevenir uma gravidez, ele também vai impedir que haja troca ali de fluidos corporais, né, entre os parceiros sexuais. E isso vai ser importante, gente, para evitar a infecção sexualmente transmissível. Bom, como os espermatozoides não são liberados no interior do sistema genital feminino, a fecundação não ocorre. A gente viu anteriormente o preservativo masculino, que é o mais comum, e a gente está vendo aí o preservativo feminino, que também pode ser utilizado. Eles só não podem ser utilizados ao mesmo tempo, tá? E qual é a vantagem deles, né? Além de prevenir a gravidez, os preservativos eles são os únicos métodos contraceptivos que também protegem contra ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Isso porque impede o contato direto com órgãos genitais, barrando consequentemente a troca de fluidos corporais entre os parceiros. Então a gente observou aí, gente, que existem diversas opções, né, de contracepção, ou seja, de métodos contraceptivos, né? Alguns deles vão funcionar só para impedir a fecundação, vão impedir que o espermatozoide chegue até o ovócito e assim ocorra uma fecundação. Mas tem aqueles que podem, além de impedir uma fecundação, eles podem impedir o contágio, né, a contaminação com micro-organismos, tá, que podem estar presentes nas secreções ali das pessoas. Então essas regiões, né, vagina, pênis, que são as regiões genitais, elas produzem secreções, certo? E na mucosa desses órgãos também podem estar instalados ali alguns micro-organismos. Vírus causadores, por exemplo, da AIDS, do HPV. A gente viu aí também sobre bactérias que podem causar, né, infecções sexualmente transmissíveis, e a pessoa só vai se contaminar se ela entrar em contato direto
com esses micro-organismos durante a relação sexual. Por isso que é importante a gente lembrar que todo contato íntimo ele deve vir protegido, né? E mais ainda, né, se puder usar o preservativo, então a proteção será maior. Então o preservativo ele é o único capaz, né, de prevenir contra essas infecções sexualmente transmissíveis, por isso que ele é ali o melhor método a ser utilizado. Mas a gente falou também de outros métodos, né, que podem também impedir uma gravidez indesejada. Porém, esses métodos eles são chamados ali de irreversíveis, né, porque eles são métodos cirúrgicos. E aí a gente está falando da vasectomia e laqueadura. No caso, a vasectomia e a laqueadura são métodos contraceptivos cirúrgicos, feitos em indivíduos do sexo masculino e feminino, respectivamente. Na vasectomia, a gente observa aí, olha, o corte é feito nos ductos deferentes, os quais são amarrados e cauterizados ou fechados com grampo. Esse procedimento impede que os espermatozoides produzidos nos testículos cheguem até a uretra. Então, observe aí que a gente tem um aparelho reprodutivo masculino, tá? Esse aparelho reprodutivo, ele tem ali alguns tubos, né, alguns ductos, e esse aqui em roxo, né, por exemplo, é o ducto deferente, tá? O que que acontece? Os espermatozoides são produzidos aqui nessa região, né, dos testículos, eles sobem aqui por esse canal e serão liberados junto com o sêmen, tá? Através da uretra. Mas na vasectomia, o que que acontece? O médico, né, que vai fazer a cirurgia, ele vai interromper aqui, no caso, né, esse canal, tá? Esse canal será cortado e aí os espermatozoides não vão mais conseguir passar, né, por ele, certo? E aí eles não vão sair pela uretra, vai sair apenas o líquido seminal, certo? Mas os espermatozoides não estarão presentes ali. Por isso que é importante frisar que é um método que é irreversível, né? Geralmente, com o avanço da medicina, né, pode ser que haja aí uma forma de reverter, mas no geral, né, esse procedimento ele não pode ser revertido. E aí, no caso das mulheres, a gente tem a laqueadura, também chamada de ligação tubária. As tubas uterinas são cortadas, amarradas e cauterizadas ou fechadas com grampo. Esse procedimento impede o encontro dos espermatozoides com o ovócito. Aí no caso, né, das mulheres, tá, gente? No aparelho reprodutivo das mulheres. A gente tem aqui as tubas uterinas, tá? Que vão levar o óvulo aqui do ovário até essa região. E aí, se acontecer a fecundação, né, essa mulher pode ficar grávida. Mas no caso aqui da laqueadura, né, a gente está vendo o interrompimento desse canal. Com isso, o óvulo não consegue acessar essa tuba uterina, nem o espermatozoide consegue acessar esse óvulo, tá? Então, ela pode ser aí cortada, né? Então, pode ocorrer o corte, pode ser cauterizado ou pode ser simplesmente amarrado, né? E geralmente até essa amarração pode ser desfeita, né? Mas a gente lembra que também é um procedimento cirúrgico, né, um pouco mais invasivo, né, só serve mesmo para aquelas pessoas que já decidiram que não querem mais ter outros filhos, né, que já têm filhos, já engravidaram, já passaram por esse processo reprodutivo e decidem que não querem mais gerar filhos, certo? Então, esses são os métodos contraceptivos cirúrgicos. A gente falou bastante, né, viu vários conceitos aí importantes, revisamos toda essa unidade. Eu espero que você tenha aí curtido, né, e aprendido um pouco mais.